Amigos e amigas do canal Guga Felipe no YouTube, aqui é o Guga, administrador do canal, e esse é o 9º episódio do Entre Vozes, nosso podcast aqui no YouTube. E hoje eu tô tendo a alegria de receber aqui nos nossos estúdios, que já disputou tantas e tantas eleições aqui na nossa cidade e hoje vai falar um pouco da sua experiência na nossa cidade aqui e também falar um pouco do cenário nacional, o nosso amigo Professor Ney. Olha, Ney, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao canal e é isso. Boa tarde, Guga, boa tarde, pessoal do Expresso, boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer meu estar aqui com até um ex-aluno, né, por muito pouco tempo, mas o Guga foi um excelente aluno no aspecto da história, sempre interessado, sempre é uma pessoa bem consciente ali das suas devidas responsabilidades já como aluno. E hoje, quem diria, né, Guga? Estou aqui com você, aqui frente a frente, num assunto tão importante que me deixa muito contente de um ex-aluno, ainda jovenzinho, não terminou o colegial, se eu não me engano, e já interessado nesse assunto tão importante para toda a sociedade, que é a política. Né? A política que é a abertura para todos os demais processos importantes da sociedade, seja na área da saúde, na área do esporte, na área do lazer, na área, né, da infraestrutura. Não se faz nada sem a política. E isso nós vamos deixar bem claro hoje. Vamos falar da minha experiência pessoal. Quando ele me convidou, eu aceitei o convite. Falei, olha, é um assunto pesado, né, que tem dividido opiniões ultimamente no Brasil e no mundo, mas é um assunto que não pode ser descartado. É ensinado nos livros de história, sim, é ensinado, e é sempre bom falarmos sobre isso, é sempre bom falarmos os benefícios da política. Tem se falado muito dos malefícios, mas sem política não se chega a lugar nenhum. A sociedade não caminha sem política. Obrigado por estar aqui, por este convite, por a oportunidade de estar aqui contigo e com as pessoas que vão nos assistir, vão nos ouvir, né, com a paciência aí. É isso aí, então. Vamos começar? Valendo. Bora começar, Bora. então. Antes da gente falar da sua experiência nos períodos eleitorais, vamos falar da onde que surgiu o seu interesse em se envolver com política. Olha, Guga, o meu interesse foi o seguinte, na realidade, eu comecei nas entidades sociais, eu me interessei muito em ajudar as pessoas. O meu primeiro trabalho registrado foi como agente comunitário de saúde. Após o colegial, passei em concurso público e assumi. E aí fui convidado para entrar em algumas associações, como Associação de Bairro, onde eu fui presidente, até hoje sou, Condema, Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Dengue, o Grupo Voluntário de Combate ao Câncer, né? Também participei do Conselho da Pessoa com Deficiência e atualmente eu participo do Piabiru Paulista, que é um conselho que busca retomar o museu de Capão Bonito, retomar artefatos históricos que nós temos sentido falta, né? Ultimamente eu não tenho muito tempo para mexer com entidade social, igual eu já tive, igual eu já me dediquei, que essas entidades todas as quais eu citei aqui, eu fazia todas ao mesmo tempo. Então, nessa época eu não tinha vida. Eu trabalhava de agente de saúde na prefeitura de segunda a sexta e aos sábados, domingos, feriados e após as 5, eu ia para alguma dessas instituições prestar serviço voluntário, né? E, aliás, o voluntariado é um serviço muito benéfico. É que chega um momento na tua vida em que você tem que escolher. Ou você faz o voluntariado, ou diminui bastante o voluntariado para dedicar aos estudos, para se dedicar a outros trabalhos, a 2, 3 empregos, porque a própria vida vai nos levando para esse caminho. Então, eu me dediquei anos, não me arrependo, né? Aliás, foi um aprendizado muito grande para mim por cada entidade social que eu passei, o que eu ainda estou, o que eu ainda participo, como a Piabiru Paulista, convite do professor Kleber, mas tem um momento que a gente vai diminuindo essa frequência. Tá? Então, foi nesse momento que eu fui convidado a entrar na política. Uma pessoa de renome na cidade, chefe de um dos partidos, ele me convidou para participar. Eu relutei no princípio, mas depois eu falei, sabe que é uma boa oportunidade? Porque como político, eu fui convidado para ser candidato a vereador, e eu falei assim, puxa vida, hein? Como político eu consigo ter mais força para ajudar a população, ter mais força para ajudar as entidades sociais das quais participo, ter mais força
para pleitear os problemas da minha rua, do meu bairro, da minha cidade. Por que não? Vamos tentar. Falei, é uma oportunidade, eu não perco nada, né? Vai ser eram 3 meses, 90 dias. Falei, vão ser 3 meses em que eu vou estar conversando com a população. E entrei, não tinha carteira de motorista, não tinha carro, entrei ali gastando a sola de sapato, como alguns companheiros costumam dizer, e foi a primeira eleição, a eleição de 2008. Essa eleição, eu tive 293 votos e fiquei primeiro suplente do Brasluc, que na época foi um dos eleitos pelo Partido Verde, o PV, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu fui convidado a entrar devido a tantas obras sociais que eu participava, né? E qual que eram as suas bandeiras na sua primeira eleição? Como o senhor disse, fez a campanha na sola da bota. Mas qual que eram as grandes dificuldades e qual que eram as suas bandeiras? Vamos começar pelas dificuldades. Dificuldade é que não tinha carro, não tinha moto continuo não tendo. Não tinha carteira de motorista, os companheiros, a maioria já tinha tudo isso. Muito menos dinheiro para constituir equipe, muito menos dinheiro para conseguir algum carro de som, para fazer as pinturas do muro, que em 2008 ainda podia pintar muro, hoje não pode mais, as leis mudaram. Cada eleição é uma história diferente, são leis que se aprimoram, leis que valiam em uma, outra não vale mais, para quem quer ser candidato futuramente, já se atém a isso, cada eleição é uma história diferente. Então, as dificuldades foram estas, né? Foram muitas dificuldades. E a bandeira, na real, foi isso que eu acabei de falar, foi a possibilidade de ajudar. Então, eu ia até as pessoas e falava do meu desejo de poder ter mais força para participar das entidades sociais e também ter mais força para ajudar a rua de casa, para ajudar a comunidade onde eu moro, a Vila Maria, para ajudar Capão Bonito no geral. Ajudar como? Através da população me trazendo as suas necessidades, né? E eu podendo corresponder na medida do possível, buscando ajuda com o prefeito, seja ele qual fosse o que iria ganhar as eleições, buscando ajuda com deputados estaduais, federais, buscando ajuda com senadores, por que não até o presidente? Há de se quebrar, desde essa época eu já tinha essa ideia comigo, a gente tem que quebrar esse paradigma de olhar o político que está lá em cima como se fosse um semideus. Ele é um ser humano como qualquer um de nós. E como qualquer um de nós, eu, você, qualquer um da população, pode chegar e reivindicar para ele. E detalhe, é um servidor público como servidor público, as pessoas endeusam. É como se fosse um astro de Hollywood, que também é um ser humano. Tem que se quebrar esse paradigma. Eu estive disposto, quando eu disponibilizei meu nome para a política, a estar buscando ajuda com quem quer que fosse. Não há por que ter vergonha, porque você mora no interior, porque você é de uma cidade pequena, não há por que ter vergonha de você conversar com uma autoridade como um deputado federal, ou estadual, ou senador. Então, eu sempre tive essa ideia, nunca tive problema com isso. Quando eu tive a oportunidade, conversei com alguns, trabalhei para alguns, e essa foi a minha bandeira, né? Poder ser um vereador presente, um vereador popular, um vereador que receberia as necessidades da população para fazer o que fosse possível dentro da Constituição, é claro, para poder ajudá-los, dentro do que foi permitido, né? E, como o senhor diz, o seu trabalho é social. Um período de intervalo entre uma eleição é outra, 4 anos. Qual foi o seu trabalho social durante esses 4 anos que antecederam a eleição de 2012, que sucederam a primeira eleição que você disputou? Ok, os trabalhos sociais aí é interessante, porque ele vai responder uma pergunta que eu tenho certeza que você fará. Então, na primeira eleição, nós tivemos aí 293 votos. Ficamos primeiro suplente. 2008, 2012. Aí, o que eu senti com isso, de ficar primeiro suplente? Eu não assumi a vereança. Quando a gente fica suplente, a gente fica com um quesito a mais no meio político. Por quê? Porque é uma pessoa que popularmente bateu na trave. E que tem a possibilidade, qualquer suplente tem a possibilidade de repente entrar durante os 4 anos. Se o vereador sai, mas se você não for o primeiro suplente, pode ser que aquele suplente não possa assumir quando ele for chamado e você seja sempre próximo. tem as possibilidades. Tem possibilidade, você é suplente.
já tem os que não são suplentes, que esses vão ter que esperar uma próxima campanha para disputar novamente. Então, o suplente ele tem um que a mais. Outra coisa, atualmente eu não verifiquei, mas nessa época você poderia ir até o fórum e o fórum te dava, assinado pelo juiz da época, um diploma de primeiro suplente, um certificado, melhor falando, de suplente, de vereador, para que caso você precisasse assumir, você teria já o certificado. Então, ele tem um determinado valor, a suplência. Você consegue um determinado destaque. E isso fez com que eu me aproximasse do prefeito ganhador da época e do seu grupo. E eu tive, sim, eu continuei ajudando a população nas obras sociais, só que com mais força. Porque como suplente eu era bem mais recebido, eu era ouvido às vezes mais rápido do que um cidadão comum, que não estava envolvido na política. Com isso eu consegui conquistar, na Vila Maria, nós conseguimos conquistar por 2 anos a distribuição das cestas de verdura, que eu confesso, na época achei uma excelente conquista para Capão, né? A prefeitura adquiria os produtos da nossa terra, as plantações e tal, e distribuía para as escolas, na merenda, e distribuía para locais carentes, né? Ou locais onde tivesse vilas, bairros que tivessem uma quantidade de pessoas com diabetes, com hipertensão. E a Vila Maria ela não entrou no aspecto de ser escolhida para a distribuição da cesta de verdura como uma vila carente. Mas eu consegui encaixá-la porque ali tinha muitas pessoas da melhor idade, acima de 60 anos, com hipertensão, com diabetes, e eu consegui administrar isso. Aí eu emprestei o terreno da Igreja Católica Apostólica Romana, lá da Vila Maria. Eu falo assim porque tem muitas igrejas, né? E o padre da época emprestou para a associação, né? E aí a gente distribui ali. Nós chegamos a atender mais de 300 pessoas numa tarde. Por 2 anos a gente atendíamos, no mínimo 50, 60 pessoas vinha buscar 2 vezes por semana as verduras. Então ajudou muita gente ficou grato. Essa época também, nós tivemos pessoas que vinham buscar as cestas de verdura e eram moradores do Jardim Europa, que não tinham conseguido. Eram moradores da Vila Aparecida, tinha 32 nomes da Vila Aparecida. Isso aí foi um fato interessante. Alguns moradores da Vila Aparecida pertenciam a algumas denominações evangélicas que também distribuem cestas básicas, cujo nome não me lembro, mas se lembrasse também não iria falar. Eu vou contar o fato, independente da igreja. Mas a igreja, ela distribuía, alguma dessas igrejas distribuía a cesta, mas falava assim, viu? Para você continuar pegando a cesta, venha nos nossos cultos. Quem não vir nos cultos, a gente vai possivelmente cortar das cestas básicas. Se os responsáveis falaram exatamente isso, eu não sei. Eu sei que eles vinham. Tinha 32 pessoas que vinham da vila para pegar com a gente, porque a gente não exigia nada. Não convidava para missa, não misturava as coisas. A igreja estava sendo cedida pelo padre, de bom coração, né? Mas nós não misturávamos religiões. Mas algumas pessoas, 32 pessoas, vinham de lá da Vila Aparecida e pegavam com a gente. Tinha algumas pessoas que não concordavam, mas eu pedi autorização para o prefeito da época, ele permitiu, e eu continuei. Eu falei, enquanto eu não faltar para o nosso bairro e eu puder suprir de outros bairros, sejam bem-vindos. E nunca faltou, graças a Deus. Depois eu tive que fazer uma pós-graduação, eu terminei a faculdade, fui para uma pós-graduação, já não tinha tempo. Deixei na mão de outras pessoas da associação de bairro, né? E aí eles não conseguiram administrar e a Vila Maria acabou não tendo mais a cesta de verdura. Mas então, isso foi só um exemplo do benefício que se consegue. Quer dizer, eu não ganhei a eleição para vereador em 2008, mas o fato de eu ter uma boa votação me fez ter um pouco mais de autoridade para conseguir algumas coisas, alguns benefícios a mais. Abriu portas, então. Já valeu, abriu portas. Então, valeu a campanha. Do momento que eu pude ajudar durante 2 anos a comunidade, em algum aspecto, valeu a campanha. Não foi com a força de vereador, mas aumentou a minha força para poder auxiliar o trabalho que eu estava fazendo voluntário, né? Entre outras coisas.
E, Ney, e passou-se 4 anos e você disputou a eleição de 2012 novamente, correto? Exatamente. E como que foi essa campanha? Porque já afinal já era a sua segunda campanha, né? Sua segunda campanha. E naturalmente, depois de uma boa votação, um pouco mais de força você já teria na campanha. Sim, exatamente. Aí, 2012, novamente, fui convidado. Aí já era pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, tá? E eu resolvi aceitar novamente. Então eu pedi o meu afastamento, que é assim, quando você participa de uma entidade registrada, eu digo entidade social, registrada, você precisa se afastar. Então eu me afastei, né? E estava com esse trabalho das verduras e tal. E fomos novamente para a campanha, ainda sem carro, ainda sem moto, ainda sem celular na época, nem tinha também, mas fomos para uma nova campanha, e essa campanha foi um pouco diferenciada, né? Ela foi uma campanha onde de 2008, é um fato bom de lembrar já também, de 2008 até 2016, eu fui cargo de confiança do prefeito, então eu tinha um cargo ali que era o chefe de setor de atendimento da saúde. Essas experiências também eu já vou entrar nelas, mas então eu era chefe de setor de atendimento da saúde. Então esse cargo me proporcionou a experiência de ajudar pessoas que me procuravam lá na saúde. Então eu fiz muitos projetos lá, que eu já vou entrar nesse quesito também, que foram projetos assim inovadores lá dentro, principalmente no atendimento do postão, do famoso postão, que é o posto de saúde. Então eu era chefe de setor de atendimento à saúde. Era um cargo gratificado. Cargo gratificado, o que é, Guga? O cargo gratificado é quando você já é funcionário público. Então, ele consegue te encaixar em um determinado cargo, né? Se for da vontade dele. E, por eu estar fazendo faculdade, ele achou que eu era propício para aquilo, poderia ajudá-lo, né? E o prefeito me deu essa oportunidade. Aí, eu fiquei 2 anos como chefe de setor do atendimento do posto de saúde. E aí, concorri à campanha de 2012. A campanha de 2012 foi uma campanha corrida também. Nós tivemos um pouco menos, né, de voto na campanha de 2012, embora mantemos a faixa de 200 a 300 votos. Nós tivemos em 2012, na eleição de 2012, eu tenho um jornalzinho aqui. Foi uma campanha de 239 votos, né, e esta campanha ela foi muito significativa também. Fiquei suplente ali, não como em 2008, mas prossegui a caminhada da disputa eleitoral. Quando a gente fala na caminhada da disputa eleitoral, logo vem a questão, por que continuar? Né? Já é a segunda campanha, por que continuar? Porque eu vi, nesse aspecto de ganhar mais força para as obras sociais, nesse aspecto de poder colaborar para o desenvolvimento da sociedade, inclusive aplicando estratégias da minha faculdade de Relações Públicas no cargo que eu estava, que era o cargo de confiança de chefe de setor de atendimento, uma vitória. Aliás, uma vitória acompanhada de outra. Então, aparentemente, Guga, você não ganhou a eleição. Mas, no decorrer dos dias, participando da gestão, você foi um vitorioso. Então, eu vi que ali estava me trazendo uma vitória atrás da outra. No aspecto de poder ter mais força para ajudar a comunidade, no aspecto de ter participação maior, porque de agente de saúde fui para chefe de setor, então eu tive uma participação maior para poder fazer parte daquela gestão, para poder levar minhas ideias de um jeito ou de outro e adaptá-las naquele cargo onde eu estava, que eu já entro nisso também. Então, falei, por que não continuar? Então, é um processo, para mim, eu não sei para os demais companheiros e companheiras que participaram. Eu estou falando, para mim, a participação no pleiteio eleitoral sempre me trouxe boas vitórias, né? Então, 2012 foi, nós terminamos com 239 votos. Eu trouxe sempre aqui os jornais, né, os jornais da época, eu tenho todos eles, e continuei a participação. Pode seguir. Né? Vamos lá, então. Você falou que foi cargo de confiança. Conta pra gente aí como que era... não é só administrar o seu tempo também entre os cargos de confiança e outro trabalho social.
E quais foram as dificuldades e quais foram os feitos positivos? As dificuldades que aparecem são naturais, mas quais são os feitos e quais foram as dificuldades do senhor durante o período que você ficou no cargo? Uma excelente pergunta. E, complementando a resposta anterior, qual a chance de se eleger com esse número de votos? Porque tem muita gente que vai escutar assim e vai pensar, nossa, é pouco voto. Não, não é. Não é no município de Capão Bonito, que é um município hoje com 47 mil e poucos habitantes. Aqui, por isso que eu até trouxe os jornais da época. Aqui, a média de voto é uma média boa. Quem tem mais de 100 votos, se bem trabalhado, ele pode ascender a uma votação maior e conseguir ser eleito, como muitos dos colegas. Por exemplo, então a minha média é de 200 a 300 votos. Um pouco para mais, um pouco para menos entre as campanhas. Vamos lá. Na eleição de 2016, que nós vamos chegar lá, mas vou antecipar para as pessoas compreenderem o porquê de continuar. O candidato foi eleito vereador, o candidato Adinanda Laranja, de 2016, com 262 votos. Foi eleito Adinanda Laranja, que, aliás, depois teve uma participação muito grande no combate à pandemia. Nessa mesma eleição, foi eleito o candidato, foi eleito o vereador Carlos Chaves. O Carlos Chaves teve 293 votos. Então tá vendo que é da faixa dos 200 aos 300. As mesmas médias sua. Exato. 293 foi a mesma votação que eu tive na primeira eleição. Para as pessoas também entenderem, existe o coeficiente eleitoral, que eu não vou entrar na parte matemática, que é um pouquinho complicado. Mas vou dar uma base e depois vocês pesquisam, que tem muitas explicações, via YouTube, via Google, enfim. IA agora, né? O coeficiente eleitoral depende muito da quantidade de eleitores que a sua cidade possui. E esse coeficiente, ele é um número-chave, você faz uma soma, essa soma lhe proporciona um número-chave que o partido tem que ter para eleger um vereador. Ou seja, se você é vereador de um partido, de uma chapa, alguns chamam de chapa, né, partido e tal. Você é candidato de uma chapa, você é candidato de um partido. E você tem lá, vamos supor, mais uns 12 ou 20 candidatos do mesmo partido. Vocês todos juntos vão somar um número. Ou seja, você teve 10 votos, o outro teve 10, o outro teve 10, o outro teve 10, são 40 votos. Vai somar e vai ter que atingir o número que é esse número do coeficiente. Se você atingir, se o seu partido, se a sua chapa atingir esse número, o mais votado entre vocês, do seu time, da sua chapa, do seu partido, é que será eleito. Eu só quero fazer um adicional. Esteja à vontade. Dessa explicação sua, que talvez muitas pessoas não saibam. Não sabem. Até um tempo atrás, podia fazer coligação para vereador. Hoje em dia já não pode mais. Já não pode. Então é um esforço a mais, porque vamos fazer uma suposição aqui, por exemplo, tal partido teve tal número de voto, mas o outro partido teve um pouco menos, mas fez que a chapa chegasse no objetivo, que é o número. Aí o vereador mais votado entre todos entrava. Hoje em dia já não pode mais. Hoje em dia é partido isolado. É interessante, Guga, que essa colocação sua tem dúvidas, as pessoas têm muita dúvida, inclusive já me perguntaram, mas você acha correto, professor Ney? Eu acredito, quando a gente está falando com a população em geral, eu acredito que não deveria ser o mais votado. Olha, se você vê de uma forma bruta, sim. É porque uma pessoa entra com 265 votos, como entrou o importante vereador Adnan, novamente eu lembro de uma importante participação contra a pandemia, né? Por que uma pessoa entra com 265 e o outro perde com 400, 600? Porque o partido que ele estava não fez o número que nós referimos do coeficiente para eleger. Então, por mais que ele tenha voto, se a soma dos companheiros dele mais ele não derem o resultado do coeficiente, ele não entra, ele fica de fora. E no outro partido, o candidato teve 265, mas somando com os companheiros dele, teve esse número do coeficiente, vai do partido que fez o coeficiente. Essa é a diferença. É justo? É.
Por incrível que pareça, eu vou lhe explicar por que é justo. A Justiça Eleitoral, ela não determinou isso por acaso, gente. Todos sabemos que uma campanha gasta muito. E não estou falando de compra de voto, não. Eu estou falando de despesa. Se você tem uma boa disposição financeira para investir na eleição, você pode contratar. Uns contratam meia dúzia de pessoas, outros contratam 12, outros contratam 24, outros contratam 80 pessoas. É uma diferença muito grande. Você sair sozinho para a eleição, você sair com 3, 4 amigos voluntários para a eleição e enfrentar, de repente, o exército do seu companheiro que está com 50, 80 pessoas trabalhando por aí. Estou falando legalmente, você pode fazer isso. Se você tem disposição financeira, você pode investir, pode contratar pessoas, pode fazer banners, pode fazer flyers, pode investir em publicidade e propaganda na internet, pode ter um estrategista por fora, pode mandar fazer pesquisas, entre tantos outros meios propagandísticos que você pode investir numa campanha. Bandeira, adesivo, tudo, material. Bandeiras, adesivos, exatamente. Então, para que o candidato que não tem condição financeira de investir muito, ou às vezes nada, e tem vontade de concorrer, e tem a chance de ganhar, existe o coeficiente. Porque o coeficiente ele vai permitir que um candidato de 180, 200, 300 votos consiga entrar se o seu partido dele fizer o coeficiente eleitoral. Entendeu? Então, é justo. É a única forma do pobre assumir a cadeira. Do pobre conseguir um dia chegar para vereador, chegar para prefeito. É graças ao coeficiente. Se fosse bruto, simplesmente aquele que mais for votado, mais ganha, sempre seria mais votado aqueles que investem mais. Porque, claro que traz mais resultados. Você trabalhar com 4 pessoas e o outro trabalhar com 50. Aqueles 50 que estão trabalhando com aquele candidato, 30, 40 vão votar nele. Porque sempre mesmo contratando, tem uns que não votam na pessoa que está trabalhando. Só pega o dinheiro e... Isso existe muito na política. Mas vai trazer 10, 20, 30 vezes mais voto do que uma pessoa que está sem condições financeiras para investir na campanha. O partido ajuda, tem uma cota para ajudar com os famosos santinhos, que são, né, os panfletinhos com o seu nome e número. Às vezes ajuda. Tem partido que tem uma disponibilidade maior para ajudar com banner, com flyer, né, com alguma propaganda na internet. Outros não. Outros é só o santinho mesmo, uma cota pequena, você tem que ainda mandar fazer do seu bolso. Tá? Então, essa é essa a diferença. E você, quando você tem coeficiente eleitoral, dá liberdade para que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, também possa concorrer à eleição e, de repente, até ganhar. Por isso que essa margem de voto que eu tive e mantenho é uma margem de voto que, de repente, me dá a cadeira de vereador. Porque, como nós citamos o Carlos Chaves, que foi eleito com 293, a mesma votação que eu tive em 2008. O Adnan foi eleito com 265 votos. Aliás, ele teve 262 votos, o Adnan. E eu, nessa campanha, que nós vamos chegar lá, tive 3 votos a mais que ele, tive 265. Mas o partido que eu estava não atingiu o coeficiente, do Adnan atingiu e ele entrou com menos votos que eu. Eu já passei por isso também. Então, eu já fui mais votado que um determinado vereador que teve menos votos que eu entrou. Isso é o segredo do coeficiente. É justo. Analisando profundamente. Porque você que me assiste, nada é simples na vida. Nada. Você tem coisa muito simples de entender, não está bem explicado, gente. Infelizmente. Se está muito simples de entender, não está bem explicado. Se está muito simples, desconfie. Desconfie. Porque você aprofunda o assunto, você vê que é outra coisa. Então, aparentemente, parece justo que se fosse somente os mais votados. Mas se você analisar criteriosamente,
você vai entender que o coeficiente é uma forma de dar chance para todos, inclusive para quem não tem dinheiro para investir, inclusive para um pobre chegar a ser vereador. É isso. Então, aí indo para os cargos de confiança, né? Então, em 2008, 2009, eu assumo lá como chefe de setor do atendimento da saúde. Foi um período interessante, por quê? Porque os cargos de confiança, eles variam. Muita gente não sabe. Como que funciona? Hoje em dia, os cargos de confiança é muito condenado por uma parte da população. Quando eu falo em cargo de confiança, a população fica brava. Mas é outra coisa que precisa ser quebrada. É outro olhar que não corresponde muito à realidade. Qual que é a função? Por que existe cargo de confiança? Porque o prefeito, qual é a função? O prefeito, quando ele vai governar, se presume que ele tenha que ter pessoas da sua confiança para estar ao seu lado, para fazer uma boa gestão. Então, entram-se os cargos de confiança. Aí ele chama aquelas pessoas que ele tem confiança, que ele conhece, que sabe que tem um preparo para assumir determinada função, ele nomeia. O secretário, que é o primeiro escalão, tem vários escalões, o Guga. O secretário é o primeiro. O secretário não precisa estar dentro da prefeitura. Ele pode ser um empresário do setor privado e, de repente, ele vir fazer parte de um secretariado. Secretário de Educação, secretário de Esporte, etc, etc. Esse é o primeiro escalão, o secretário. O segundo escalão são os diretores, que também podem ser chamados, ou sendo funcionário público ou não sendo. O terceiro escalão são os chefes de setor, do qual fiz parte, chefe de setor de atendimento à saúde. É o terceiro escalão. Esse já é chamado gratificado. O cargo gratificado não dá para ele chamar uma pessoa que está fora da prefeitura. Tem que ser gente que já esteja concursado. E não é contratado. Se for contratado só, não dá também. É pessoas concursadas. É outra coisa que precisa ser quebrado também. É essa imagem de vilania do cargo de confiança. O cargo de confiança é necessário, senão o prefeito não consegue ter pessoas que fazem parte do seu modo de pensar, que fazem parte da linha de pensamento do partido que ele compõe. Imagina você ganha a eleição e, de repente, você tem do seu lado secretários, diretores, chefes de setores que são totalmente opostos à sua opinião, opostos ao partido. Opostos quer dizer que são inimigos, que não concordam com nada do partido com que o prefeito está. A cidade não vai andar. Mesmo tendo uma boa equipe, não é fácil governar. Não é fácil administrar. Imagine não tendo uma equipe. Então, por isso que, novamente, né, as leis eleitorais, elas tentam ser o mais justas possíveis, criando a possibilidade do prefeito que ganhar possa fazer uma boa gestão, por isso os cargos de confiança. Aí vem o quarto escalão. O quarto escalão é quando ele adiciona horas extras. Então, ele chama um determinado funcionário e adiciona 50%, tudo dentro da lei, 100%, para que aquele funcionário possa fazer outros trabalhos além do que ele já é de função. Né? Eu tenho um funcionário lá, um exemplo, eu tenho um funcionário lá que ele é administrativo, mas ele é técnico em TI. Ele manja tudo de tecnologia de informação. Então, você dá um adicional e pede para que ele faça um serviço extra dentro do horário, tudo ser combinado certinho, documentado. Então, de repente, ou ele faz horas extras mesmo dentro da sua própria função. Eu saio às 5, vou trabalhar de agora em diante até às 6, 7. Horas extras. Tá? Então, também, normalmente, nós chamamos de quarto escalão. O quinto escalão, que quase ninguém sabe, são as frentes de trabalho. Normalmente, não são todos, mas normalmente, muitos políticos, prefeitos, vereadores, eles influenciam na frente de trabalho. Era para ser assim? Não era, mas é quase que um costume em todos os municípios. Ele vai tirar saber, às vezes, qual cidadão estava do lado dele ou não. Se é um cidadão que pode lhe causar problema, se ele empregar na prefeitura. A frente de trabalho são serviços muito simples, meio período, né,
meio salário ou menos que isso. Se acrescenta uma cesta básica. E é um trabalho, mas até para esses cargos, às vezes passa por uma peneira que nem a pessoa sabe. É justo? Fica a critério de quem ouve, porque cada um vai ter uma linha de pensamento. Não nos cabe julgar, cabe conhecer. E nessa entrevista, eu falei para o Google que seria um pouco polêmica, porque a gente ia tocar em alguns assuntos sensíveis, como esse que estamos tocando. Ninguém gosta de falar sobre isso. Quem está por dentro desses assuntos prefere não falar. Então, a população, eu diria 80%, 70%, não sabem como funciona os bastidores da política. Outra coisa, quando você é cargo de confiança, Guga, seja do primeiro ou quinto escalão, mas principalmente o primeiro, segundo, terceiro, que é secretário, diretor e chefe, você é muito visado. A primeira guerra é na campanha, para assumir as cadeiras. O prefeito, os vereadores, os cargos. A segunda guerra é depois que vocês ganham a campanha. Porque daí os companheiros que hora antes se abraçavam, hora antes davam tapinha nas costas, já começam, de repente você é um secretário, você é um diretor, você é um chefe de setor, já começam a te ver diferente. Porque o que está acima de você, o secretário, não são todos, mas alguns eles veem, se você fizer um bom serviço, eles veem perigo em você, de repente, subir para secretário e tomar o lugar dele. Então, às vezes, dependendo do secretário, ele não vai te dar tanta liberdade para você fazer um bom trabalho. Quem está abaixo de você, às vezes, não todos, lembrando, não são todos, mas uma parte considerável que vai dar trabalho para você durante os 4 anos. Quem está abaixo de você, às vezes vai querer puxar o teu tapete para pegar o teu lugar. Então, o cargo de confiança, ele é muito visado. Quem está acima tem medo que você suba e pegue o lugar dele. Quem está abaixo quer pegar o teu lugar, vai puxar o teu tapete. Então, você tem que sempre estar atento quando você exerce um cargo. Eu vou contar a experiência que eu tive, sem julgar, vou tentar não colocar aqui os nomes, mas foi uma experiência interessante. Eu acho que ela merece ser colocada aqui. Então, eu estava fazendo um trabalho como chefe de setor de atendimento à saúde. Foram 2 anos, mudei os funcionários, eu tinha 6 funcionários e tal. Implementamos estratégias de relações públicas, que a faculdade que eu estava fazendo na época, na FKB, aqui em Itapetininga. Eu implementei algumas, como mudanças de fila. A fila era única, né? Eu implementei a fila só para idosos, acima de 60, que era a melhor idade, e filas só para crianças. Então, aí a gente diferenciava o atendimento. Tirei alguns costumes que tinha na época do balcão, que era, por exemplo, não atender na hora que estava atendendo as filas, não atendia o telefone. Não, a gente tinha 6 funcionários, fica um funcionário por dia, a gente vai trocando e continua atendendo o telefone mesmo na hora da fila, não tem por que tirar o telefone do gancho. Então, a gente foi tomando medidas assim, o computador estava com problema, a gente pediu para a manutenção de 15 em 15 dias do computador. Mudamos essa época também, essa ideia não foi minha, eu apenas adaptei algumas estratégias para que corresse mais rápido. Mudamos as pastas, né, os papelões para pasta, então ali eram os arquivos muito antigos, a gente recapitulou esses documentações, esses cadastros e colocamos em pastas, tudo separado por vila, por bairro. É uma estratégia vinda do Programa Saúde da Família. Então, fizemos muita coisa. E o ouvidor popular, ele vinha em todos os setores para investigar se estava sendo feito um serviço bem feito. Não era secreto, ele vinha, a gente já sabia que ele ia vir para fazer isso. E, além disso, ouvia a população. Então, ele deixava uma caixa de sugestões. Aí, nesses 2 anos, esse jornal eu não trouxe aqui, mas eu tenho ele, viu? É uma imprensa oficial. A imprensa oficial é o jornal próprio da prefeitura, infelizmente não tem mais. Em folha, em impresso, tem só digital, mas continua, é a imprensa oficial. Inclusive, para quem é interessado em concurso, é o jornal que obrigatoriamente tem que estar o concurso antes de sair as inscrições, tem que ser anunciado na imprensa oficial. Tudo da prefeitura tem que ser anunciado na imprensa oficial, seja contrato, seja terceirizações, enfim. E aí, ia sair na imprensa oficial, né,
essas avaliações do ouvidor nos setores. E o nosso setor do postão do atendimento de saúde, do atendimento, foi o único que não teve crítica durante os 2 anos. Quando saiu essa notícia na imprensa oficial, logo o prefeito me chamou. E ele me disse, olha, Ney, na época eu não era professor, né? Nem pensava ainda. Aí ele falou, olha, Ney, o seu serviço foi muito bom, eu levei todo contente o jornal da imprensa oficial, mostrei para o prefeito, não, imagina, estou perdendo de tudo. Mas, e o prefeito tinha sido muito sincero, muito transparente comigo, né? Ele falou assim, olha, Ney, uma pessoa, um dos secretários, ele pediu a tua cabeça. Daí eu já falei, mas puxa vida, por estar fazendo um bom trabalho, ele tem essas coisas na política e tal, mas o que interessa para você? Você continuar ganhando como cargo de confiança, ou o status de ser chefe de setor e ter funcionário e ter aqui no peito o crachá de chefe, porque para muita gente, Guga, às vezes não é nem importante o salário, ele quer comandar. Para muita gente interessa mandar, interessa ter poder. Daí eu falei para o prefeito, olha, no meu caso, eu não sei os companheiros, mas se eu tiver um cargo, eu tenho faculdade, eu quero tirar carteira, eu quero comprar o carro, eu tenho meus projetos pessoais, e esse cargo eu ganho um pouco mais, então não estou nem aí para status. Se tiver um cargo para me servir café, em que eu continue ganhando ou um pouco mais, eu vou vir servir café. Daí ele fala, então está resolvido o seu caso. Aí você sai, você vai lá, não bate em nenhum secretário, nem procure saber quem é o secretário, e a equipe tem que continuar unida. Você vai, volta, se despede agora mesmo, você sai daqui, já se despede dos seus funcionários, né? Fala que você já cumpriu a sua missão e volta para a gente de saúde amanhã na rua. Eu fiz isso, fechei, o prefeito cumpriu a palavra, 1 mês depois eu estava voltando para o mesmo cargo, só que daí discretamente, não secretamente, porque é público, né? Mas como a internet não estava no auge ainda, discretamente. Daí ele me enviou para outras missões, para outras funções, 1 mês depois, dentro do mesmo cargo. Fiquei como chefe de setor, mas aí eu passei por vários cargos dentro da saúde. Só não fui secretário e diretor, né? Mas eu passei por vários cargos. Depois disso eu assumi ali, fui auxiliar do PSF, Programa Saúde da Família, né? Fiquei uns 6, 8 meses com a saudosa, muito gente boa, faleceu há pouco tempo, né? Dona Senciate, né? A dona Senciate, ela era coordenadora do PSF, Programa Saúde da Família. Eu auxiliei ela por algum tempo. Fui responsável depois para outra função pelos DANFs, que são os documentos que complementam as notas fiscais. Aí já fui para o almoxarifado, fiquei 1 ano. E sempre não falando que tinha um cargo a mais, né? Fui auxiliar também digitador. Essa época foi muito interessante. Quando eu fui digitador, eu descobri que tinha uma função do digitador em que ele digitava todas as informações referentes aos agentes comunitários de saúde, todo mês. Quantas casas foram cobertas pelo serviço de saúde, quantos natimorto, quando é o bebê, infelizmente nasce e morre, ou nem nasce, né, já morre. Quantos casos de gravidez, se tem TB, que são tuberculose, se não tem, enfim. Ali é o registro completo. O que acontece? Nesse momento, eu descobri que o computador, onde ia todas as informações, ele destruía as informações. E isso já fazia mais de ano. Então, todos esses registros não existiam. Ou seja, ele não salvava. Não salvava, era um teatro. Era um computador vazio, né? Aí, quando eu falei isso, né, para a pessoa que era minha autoridade, ela falou, não acredito no negócio desse. Eu falei, não salva. Não salva, pode vir ver aqui. Ela estava de férias, ela foi correndo, constatou comigo, não salvava. Era um teatro isso daí. Ele imprimia o que a gente tinha digitado na hora,
mas não salvava. Mas o arquivo não ficava Não salvo. salvava. Aí o que a gente fez? Eu enviei, não por ser. O computador era um objeto estadual, então eu não podia mandar arrumar aqui. Aí eu mandei para a 23ª diretoria de Sorocaba, que toma conta de toda a região, inclusive Capão. Tive que mandar para lá, veio um carro, pegou o computador, levou para lá, arrumou e trouxe de volta. Então, tudo que a gente pôde colaborar, isso que eu falei para você. Não atingimos o objetivo de ser vereador, mas colaboramos em outras funções, tanto em funções profissionais, né, como também na parte social voluntária. E isso foram grandes conquistas. Eu me sinto grato, eu sinto que colaborei com a sociedade, eu colaborei com os cidadãos, né, do meu município, através de tudo isso. E aí, ainda assim, participei de algumas entidades dentro do trabalho também, né, como o Conselho da Dengue, né, o Conselho de Mortalidade Infantil. Isso aí era trabalhos à parte, porém voluntário, mas dentro do trabalho da saúde ali. E foi uma experiência sensacional, né? Mas os bastidores, o Guga, da política, é um bastidor assim, que você tem que ter muita atenção para que você não crie muitas inimizades. Sim. Porque cedo ou tarde alguém vai tentar puxar o teu tapete, cedo ou tarde alguém vai ficar com medo de você puxar o tapete dele e vai te atacar sem você ter feito nada. Cedo ou tarde... Basicamente você está rodeado de pessoas que uma hora estão te abraçando e outra hora podem te derrubar. Estão te abraçando com uma faca nas costas. É, bem isso. Então, é possível sim. Uma coisa também, para não ficar sem explicação, os partidos que eu estou citando durante as campanhas são partidos diferentes. Por quê? Porque não é porque você saiu candidato de um partido uma vez que você fica ligado para sempre. Você pode ver outro partido que te convide, de repente a cúpula daquele partido onde você está não acha interessante você sair. Isso nunca aconteceu comigo, mas de repente ele não acha interessante você sair como candidato. Você pode procurar outro partido, dar baixa naquele que você estava e se filiar a outro. Por isso eu mudei de acordo com o que foram me convidando. Eu estudei a possibilidade, qual partido ajudava mais. Como eu te disse, eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha carteira, não tinha dinheiro para investir, então eu precisava de partidos que colaborassem mais, que me dessem mais quantidade de santinho durante a eleição. Então por isso que a gente muda de partido, né? Eu me lembrei falando agora do Paulo Maluf, que é um dos políticos mais importantes do estado de São Paulo, né? E na época da ditadura, o Paulo hoje está bem senhorzinho, né? E tem todos os prós e os contras dele. Mas ele fazia questão de falar sobre isso, né? Que você sendo um cidadão que participe da sua comunidade, sempre você vai ser um telhado que uma hora ou outra vai receber pedras, né? E aí eu sempre lembrei disso, né? E ele tem a honra de dizer que ele nunca trocou de partido durante a vida toda. Ele falava assim, né? Eu já vi umas falas dele. Você gosta da história da política, né? Ele falava assim, ó, nunca mudei de partido, nunca mudei de mulher e nunca mudei de casa. Exatamente. É assim que ele falava. Exatamente isso. Então, mas ele teve essa oportunidade de ficar no mesmo partido durante muitos e muitos anos. Mas não é preciso. E nem quer dizer que você está traindo a ideologia daquele partido. Às vezes as oportunidades que o partido te oferece são maiores do que o outro. Então você aproveita aquela oportunidade, é só isso. Às vezes não tem nada a ver com a ideologia, às vezes não tem nada a ver com inimizade, às vezes é só uma oportunidade melhor mesmo. Isso tem que ser encarado também, tá? Essa mudança e trocas de partido, né? E como você já falou, assim, praticamente resumiu a campanha de 2016 no meio da explicação, vamos falar já de 2020. Vamos para 2020, que foi uma campanha não só para o senhor, mas para todo mundo, uma campanha atípica. Porque, querendo ou não, estávamos na pandemia. E o senhor saiu candidato em 2020 para um partido bem pequenininho, um partido minúsculo, o PRTB. E, naturalmente, seria uma campanha mais complicada. Como que foi? Essa campanha foi em meio à pandemia, meu amigo. E aí... Só uma coisa que eu esqueci de falar. Inclusive, muitas pessoas criticavam a quantidade grande de candidatos por causa da pandemia também. Porque foram colocadas leis para não sair de casa, para usar máscara, para não ter contato mínimo possível com
as demais pessoas, e de repente me vem a política, a campanha, onde nesta campanha não foi estabelecido proibições. Você podia sair às ruas, você podia visitar as pessoas, estava a seu critério. A vacina ainda não tinha sido liberada. Então eu fui convidado pelo PRTB, é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Novamente, como eu falei para você, eu vejo oportunidades. E a política me trouxe muitas conquistas, muitas vitórias, tanto pessoais quanto a nível de poder ajudar a comunidade e a cidade onde estou. Seja pela profissão, seja por o aspecto social. E aí eu resolvi sair, 2020 também, né? E fomos à luta. Só que foi uma campanha onde nós fomos recebidos pela população, e quando foi se dar o voto, teve uma diferenciação muito grande. Os meus eleitores, eles não são uma classe apenas, eles são subdivididos. Esses 200 a 300 votos, eu tenho eleitores de primeira viagem, que dessa última eleição foi o que mais aconteceu, e sou grato a todos. Eu tenho eleitores de uma idade média, 30, 40, 50, e tem uma quantidade que é bem considerável, a partir de 60. Então, eu consigo conversar e ter amizades e ouvir também todos, desde as jovens que estão saindo da adolescência e se tornando jovens, já votantes, até pessoas que não precisariam votar, como de 60 anos. Inclusive, nessa eleição, Guga, em casa a gente conversou se meu pai e minha mãe iriam votar ou não, porque é um risco para eles ir votar. Eles têm mais de 80 anos, Luiz. Então, e eles queriam ir votar, né? E foram. Mas foi uma decisão que a gente conversou em casa, se compensava, se eles queriam, e se estavam dispostos a votar. Para você ter uma ideia da gravidade do tempo que nós estávamos vivendo, né? Da diferenciação. Né? Então foi uma campanha muito complexa. Eu decidi sair às ruas, era um risco. As pessoas acabaram me recebendo bem, também, graças a Deus. Tivemos uma média menor, mas eu acredito que é um cenário diferente. Teve uma média de 163 votos. Porém, no PRTB, eu fui o mais votado. Essa diferença é interessante. Por quê? Você me pergunta. Porque se o partido que eu estava, o PRTB, em 2020, tivesse feito um coeficiente, eu seria o vereador e não suplente. Seria o vereador, porque nessa de 2020, apesar de ter abaixado o número de votos, acredito eu que principalmente pelos meus eleitores da melhor idade, acima de 60, não terem ido votar, a maioria, acredito que foi eles que fez essa diferença. Apesar disso, eu fui o mais votado no PRTB, o candidato mais votado. Então, se tivesse feito o coeficiente, eu teria sido eleito com 163 votos. Porém, essa campanha estava pesada. Mais de 10 candidatos resolveram desistir durante a campanha. Ou seja, ficou muito longe de fazer o coeficiente. Aí nós reunimos, até tinha colegas meus que eu, na época, convidei e acabaram entrando como candidato do PRTB, e falaram assim, e agora, Ney? Agora nós temos que fazer a nossa votação e mais dos que saíram. Eu falei, exatamente. Se quisermos ter chance. E é uma missão daquele filme lá, Missão Impossível. Né? Mas não desistimos. Batalhamos até o último dia, né? E tivemos, eu considerei, para a época da pandemia, uma boa votação. Até porque na eleição seguinte a gente recuperou o status da quantidade de votação, ficando suplente novamente. Então, em 2020 não fiquei suplente porque o partido que eu estava não elegeu nenhum candidato, não fez coeficiente. Porém, eu fui o mais votado, que é novamente um status muito interessante na política. Você ser o mais votado dentro do seu partido. Entendeu? Foi interessante. Uma campanha arriscada, né? Que Deus tenha todos aqueles que perderam suas vidas nesta época e que Deus continue consolando aqueles que aqui ficaram, né? Que hoje estão vivos, mas que perderam muitos familiares nesta época. Né?
Eu, graças a Deus, não fui vítima dessa pandemia, né? Passei ileso, fiz todo o que foi possível, desde os medicamentos indicados até medicamentos, eu digo, preventivos, que eu não vou falar aqui, não vou entrar fundo, mas vocês sabem, até a chegada da vacina, onde tomei uma por uma também. Então, fiz tudo o que foi possível, a minha família acompanhou e passamos ileso por esse problema, mas foram muita gente conhecida que faleceu, infelizmente, e que Deus os tenha, né, nesse período aí de 2020. E pra gente finalizar a fala sobre o senhor, antes da gente falar do cenário nacional, ano passado o senhor novamente colocou seu nome pela 5ª eleição seguida e podemos dizer que as campanhas voltou à normalidade. O senhor foi candidato de uma chapa de oposição, foi candidato do MDB na chapa do candidato Heitor para prefeito e novamente teve uma boa votação. Novamente ficamos surpresos. Essa eleição, vamos lá, por que oposição? Na verdade, eu tenho uma boa relação de companheirismo com todos os partidos, com todos os políticos de Capão Bonito. Graças a Deus, não tenho inimizade com ninguém, não tenho mágoa de ninguém. O que eu contei para você, eu considero parte do jogo político. Tem algumas coisas que eu iria falar agora, mas vou deixar para a parte da política nacional. Então, eu só mudei o time porque foi um desencontro. Você citou, eu estou tentando não citar nome o máximo possível, mas como você citou o nome do Heitor, né? O Heitor foi o seguinte, ele me convidou e o prefeito a qual eu fui o cargo de confiança, ele tinha ido embora, assumiu um outro cargo político também de renome, referente às casas populares, fez bom serviço, e o prefeito que foi apoiado por ele venceu, né? E eu voltei só para agente comunitário de saúde. E como eu voltei só para agente comunitário de saúde, já não era mais um cargo de confiança, né? Eu tive menos força naquilo que eu fazia, porque o agente de saúde, Guga, é um dos principais elos de ligação entre a população e o sistema de saúde. E não é valorizado como tal. O agente de saúde é o que identifica as doenças, é o que traz o tratamento preventivo, é o que faz a propaganda da vacina, é o agente de saúde. E aí, o que acontece? Esse período, que eu estava como agente, voltei a ser agente comunitário de saúde, eu estava fazendo uma terceira faculdade, né, que era uma faculdade de História em São Paulo, na Faculdade Paulista, e eu resolvi aceitar, eu não tinha exercido o cargo de Relações Públicas da primeira faculdade. Esse cargo de Relações Públicas eu exerci voluntariamente no Grupo Voluntário de Combate ao Câncer. Aí o que acontece? O Heitor, que você citou, que já tinha sido vereador, um dos mais votados, aliás, ele me convidou para ser uma espécie de relações públicas dele na Câmara. Ele era vereador. E aí eu topei e eu tinha saído do serviço de agente comunitário de saúde, aproveitei o chamado, eles têm um processo lá, o PDV, Programa de Demissão Voluntária, onde eles te pagam um tanto a mais para enxugar o quadro de funcionário. Então, você pega o seu tempo de serviço, eles multiplicam por um determinado número, não te dá o dobro, mas te dá quase o dobro do seu tempo de serviço para que você saia. Isso acontece muito com as pessoas mais de idade. Mas eu assumi o PDV. Eu falei, eu vou me formar professor. Eu voltei para o cargo de agente de saúde. Eu falei, é um cargo bom, mas na época era um salário só, agora que foi para 2. Sempre foi judiado. Repito para você, uma das profissões na saúde mais importantes ali. E nunca foi considerado. E aí eu falei assim, eu vou aceitar a proposta do Heitor. Daí eu comecei a trabalhar com o Heitor de relações públicas dele. Eu fazia agenda, eu ajudei a atualizar o PRTB, os partidos, enfim, no dia a dia de vereador, né? Eu tinha chave, ele me dava a chave do gabinete, do escritório dele,
né? Ajudava em todos esses aspectos administrativos, por um bom tempo, né? E até chegar à campanha. Daí, na época da campanha, o prefeito, o que foi prefeito, que eu fui cargo de confiança dele, me convidou para ir, né? E eu acabei contando para ele, olha, agora eu não sei se eu irei com o senhor, porque eu não posso, eu tenho essa visão. Se eu estou num time, eu vou jogar com esse time até o final. Seu consentimento. Ainda que ele perca. Tem companheiros, eu não julgo, tem companheiros que pensam exatamente o contrário. Tem companheiros que vai para o lado mais forte. Vai para o lado que tem mais... Onde possa garantir, às vezes, o próprio coeficiente que ele está falando. Então, ele vai para o lado mais forte. Agora, eu, como estava trabalhando com ele, né, já há alguns meses, ajudei a reconstruir alguns partidos e tal. Falei, puxa vida, agora eu, de repente, chego lá e falo para ele, viu, amanhã eu não estou vindo mais porque eu vou sair candidato do ex-prefeito, onde eu estava. Eu não achei legal, mas eu já falei pro ex-prefeito, quando ele veio me convidar, num almoço, eu lembro até agora, foi o almoço do Carneiro, no Grupo Voluntário de Combate ao Câncer. Nós se encontramos lá, ele falou, vou voltar, viu, estou voltando aí, e você já vem conosco aí, participar conosco. Aí eu falei, puxa, mas eu estou trabalhando com o rapaz, com o Heitor, e ele falou, não sei se dessa vez irei com o senhor, porque é chato para mim abandoná-lo para, de repente, fazer isso. Então ele falou, não, pense com tranquilidade, também não se ofendeu, ficou de boa comigo, né? Até porque é uma pessoa bem madura já na parte política, né? E aí foi isso, foi um desencontro casual do meio político. Não foi uma rixa, não foi um desagrado. Foi assim, mais um desencontro. Um desencontro e uma fidelidade ao time que você estava jogando. Como eu tenho essa linha de pensamento, até por isso que os partidos sempre me procuram para conversar comigo, porque se eu me dedicar àquele time, eu vou jogar com aquele time. E aí entramos com o Heitor, que também tem um futuro promissor dentro da política, um trabalho excelente na saúde. Inclusive, trabalhei com essa época, que eu era chefe de setor de atendimento da saúde, a mãe dele, que Deus a tenha, a dona Gelsa Silveira, era diretora do postão de saúde. Então, eu era chefe de setor e ela era diretora. Chegamos até a conversar sobre estratégias para modificar e transformar e dar melhorias para o posto de saúde. Atendia todo mundo, excelente pessoa. Faleceu recentemente, que Deus a tenha. Fui no velório, na igreja quadrangular. Excelente, trabalhei junto com ela também. Trabalhei com a dona Cenciato, que também faleceu recentemente, que Deus a tenha. Trabalhei com a dona Gelsa, que foi mãe dele, né? Então, foi isso que me fez mudar para a oposição, né? Mas a gente sempre tem conversado, né? Trabalhamos também, Guga, para os deputados, né? Para os deputados, como eu te disse, quando você tem uma boa votação, e você atinge a suplência, você fica bem visado. Então, eu acabei sendo convidado para trabalhar por intermédio de outras pessoas de renome na política campopolitense para alguns deputados. Então, eu trabalhei para o deputado federal, na época, Milton Monte, trabalhei para o deputado estadual Giribone, trabalhei para o deputado federal Guilherme Bussi, trabalhei para o deputado federal Giga Peixoto, claro, em períodos diferentes. Trabalhei para o deputado Giga Peixoto, que é federal, o deputado Júnior Vaz, que foi estadual. E, além de ter trabalhado para esses deputados, eu prezo muito as conquistas que a gente consegue, as pequenas conquistas. E nessa última eleição, foi o ano passado, a gente conseguiu, eu não trouxe impresso aqui o documento, mas eu tenho aqui, a gente conseguiu, eu e mais alguns companheiros candidatos, pedimos uma ajuda para Capão Bonito, para Santa Casa. E até esquecemos, pedimos para o deputado Carlão Pignatari, o qual o Heitor que você citou foi intermediário desse pedido. Ele era candidato a prefeito e o Carlão era um dos apoiadores. Inclusive o Heitor hoje é o representante do Pignatari aqui em Capão, inclusive. Exatamente. Eu acho que ele vai continuar aí com essa aliança com o Carlão. O que aconteceu? O que aconteceu foi que passou as eleições, nós não ganhamos, o Heitor bateu na trave, né? Diferença de 2.000 e pouco votos, né? Bateu na trave, uma campanha simples, qual participamos, com propostas, com projetos,
né? Eu, pelo menos da minha parte, sem ofender os adversários, na medida do possível. E me veio a notícia, um tempo depois, que o pleiteio nosso com o deputado Carlão tinha sido atendido. Ele mandou os 250 mil para a Santa Casa. Não foi somente eu e mais alguns companheiros, tem o nosso nome aqui, professor Ney está aqui, eu e mais alguns companheiros, né, conseguimos essa verba através do intermédio do Heitor com o deputado estadual Carlão Pignatari, 250 mil. Então, só essa conquista aqui já valeu a campanha. Já valeu a campanha, porque é o que eu falei para você, é ajudar a comunidade. A disputa eleitoral é essa. Não é xingar a mãe um do outro, não é nada disso. A disputa é bater um no outro, sair na rua. E nem às vezes essa nem é ganhar a eleição. A disputa eleitoral é quem consegue ajudar mais a população. Se você conseguiu ajudar a população em algum sentido, seja no esporte, na cultura, no lazer, na saúde, eu sou seu adversário, eu quero dobrar a aposta. Eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, eu quero conquistar mais, eu quero superar você. É aí que nós entramos no nosso conflito e a população sai ganhando. O professor Guga fez um posto de saúde e eu quero construir 3. O Guga conseguiu 4 quadras de esporte, vamos conseguir 8 na nossa gestão. E eu vou poder falar na próxima campanha que se o Guga fez 4, eu fiz 8. É essa disputa saudável, é essa disputa que a população ganha, e não ficar xingando a mãe do outro, saindo no soco, né? Quantos companheiros, que eu tenho todo o respeito, nunca vou citar o nome, mas eu ouvia saindo na porrada, né? É até engraçado, para não dizer que foi trágico. Mas todas as campanhas tem isso, mas não é nada disso, né? Isso daí a gente vai englobar mais na parte nacional, tá? Então, falando dos deputados, então são deputados, eu sempre procurei trabalhar e votar em deputados que ajudam a nossa população. Uma visão regional. Regional e que ajudam, que trazem benefício, né? Como essa que nós conquistamos 250 mil, né? Todos esses que eu citei, uma vez ou outra, e alguns deles ajudaram muito a população. O Guilherme Mussi, inclusive, agora o sucessor dele, o Maurício Neves, né? O Maurício Neves, ele tem também uma grande ajuda para a população. A gente tem notado aí, tem chamado a atenção, viu, o Guga? Ele sucedeu o Guilherme Mussi, tinha pessoas que tinham dúvida se ele iria continuar esse trabalho aqui, em Capão Bonito, na região, mas, olha, eu tenho pesquisado ali agora, recentemente, uma quadra, a infraestrutura da quadra esportiva lá no Jardim Europa, e mais o bairro, 2 milhões, né? 50 mil para o Grupo Voluntário de Combate ao Câncer, 50 mil para o Padre Henrique, a sala de tomografia ali na Santa Casa, com alguns milhões, é bastante ajuda. Então, a gente sempre está visando esses deputados que mandam emendas, verbas, ajudas para a população capão-bonitense e para a região. Então, são esses que a gente tem que confiar. Às vezes bate a ideologia? Não. Nem toda vez vai bater as ideologias, os pensamentos, os projetos. Mas só que nós precisamos ir para frente, nós precisamos evoluir, nós precisamos de alguém que esteja presente. Se nós queremos outros deputados, que outros deputados sejam votados aqui, eles precisam vir aqui. E precisam ajudar a população. Mais do que vir, ajudar a população. Firmar o compromisso e cumprir com seus compromissos. E cumprir seus compromissos. Aí a população... Porque são sempre os mesmos deputados. Se você passar por uma filtragem nisso que nós estamos falando, veremos que são quase sempre os mesmos deputados que vêm para cá. Então são eles que são votados, não tenha dúvida. Vai ser subdividido a votação para esses deputados, nos quais os que mais ajudam, talvez sejam os mais votados. Eu mesmo precisei da Santa Casa 2 vezes, por coisas graves, né? Meu pai ficou internado, foi muito bem cuidado lá. Você não sabe o dia de amanhã. Precisamos de recursos. A prefeitura, o bolo orçamentário que o prefeito recebe quando se ganha a eleição e assume a cidade, às vezes não é o suficiente para os 4 anos. O bolo orçamentário, o que é? É o dinheiro. O dinheiro que ele tem na prefeitura para cobrir tudo. Esporte, saúde, lazer. Isso quando não pega no vermelho, né? Educação, não, falando sem pegar em vermelho. Normal. O bolo orçamentário, a finança, a verba, o din-din que o prefeito tem para os 4 anos, às vezes não é suficiente, por melhor administrador que seja. Então, o que entra aí? Entra aí deputado estadual, deputado federal,
senador, governador e o que qualquer político que possa vir ajudar. Então você tem que ter um bom relacionamento, até com seus adversários, de ideologias, de projetos, de pensamentos diferentes. Tem que ter boa relação, senão não vai para frente. Tem que saber conversar, fazer acordos, fazer aliança. Você não precisa ser inimigo. No campo político você tem adversários, você não pode ter inimigos. Né? Embora tenha-se isso muito na política. Mas nós só vamos evoluir politicamente quando nós tivermos essa visão. Né? Com o adversário, muitas vezes, você tem que fazer aliança. Na guerra, muitas vezes, você faz aliança. Tá? Então, se você não tiver esse olhar, você pode ganhar a eleição, como acontece, tem pessoas que não têm noção de ganhar a eleição, acontece isso, às vezes por influência religiosa, às vezes por influência de investimento financeiro, né, partidário, pode acontecer, mas se a pessoa não tiver essa abertura, ela não vai longe, ela não consegue, pode ir longe pessoalmente para ela, mas para ajudar a população é difícil. Vamos falar um pouco agora do cenário nacional. Não vai ser muito extenso, não. Acho que a entrevista já está um pouquinho extensa já. Falei para você que uma entrevista sobre política. Mas é um assunto legal de conversar. É um assunto legal. Vamos falar um pouco da eleição do ano que vem. Vamos fazer uma projeção um pouco aqui realista. E o que eu vou falar aqui agora é mais uma opinião pessoal, Ney. Pode falar. Eu vou falar, inclusive, para os nossos telespectadores. Infelizmente, hoje o Brasil vive um cenário muito polarizado. Né? Muitas vezes o discurso, né, fala mais alto do que as propostas. E a gente vem vivendo isso, eu considero dizer desde 2018, quando o Bolsonaro e o então candidato Fernando Haddad foram para o segundo turno, depois, e você talvez se lembre que outros candidatos não fizeram nem 20%. Na última eleição presidencial, você tira a votação do Bolsonaro com o Lula, os outros candidatos não fez nem 7%. Se não tiver ganhando, foi um pouquinho mais, mas sim, coisa pouca, do que 7%, e o Brasil está polarizado. Você acha que na eleição do ano que vem cabe uma terceira via? Ou, assim, é quase certo dizer que o possível candidato à reeleição Lula vai fazer um segundo turno contra o indicado bolsonarista? Bom, vamos lá. Antes de entrar no nacional, faltou um quesito aqui relacionado ao municipal. Tá? Pode falar. Como são muita coisa, eu anotei algumas coisas para a gente. A sugestão da melhoria para Capão Bonito. Capão Bonito tem um pouco menos de 50 mil habitantes. Só que, o que nós temos aqui? O Capão Bonito é muito rico no quesito de natureza. E tem duas linhas de pensamento, Guga. Não sei se você deve ter prestado atenção, você gosta de política, automaticamente, naturalmente, você deve ter prestado atenção em duas linhas de pensamento. Uma linha preza pela industrialização. Tem que ter mais indústria, tem que ter mais empresa para gerar mais comércio, para gerar mais emprego para a população. Os jovens estão saindo de Capão para ir para a cidade grande trabalhar. É uma realidade. Por outro lado, Capão Bonito, ele tem, né, o parque, nascente do Paranapanema, né, que é o PENAP. Tem uma região de Mata Atlântica, uma região de animais, né, quase em extensões. Inclusive tem um pedaço do Carlos Botelho que está no território de Capão Bonito. O Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo, e divide uma parte no Capão Bonito. E aí, como que fica? Se industrializa dependendo do tipo de indústria, pode prejudicar. Vai prejudicar a natureza. Então, eu acredito agora, como você disse, opinião pessoal, que nós temos que ter um meio a meio. Né? Nem muito a Chico, nem muito a Francisco. Ou seja, nós não podemos deixar a industrialização de lado. Precisamos, embora aqui em Capão Bonito, ele é complexo pelo seu aspecto geográfico. O seu aspecto geográfico é uma cidade que sempre se fala que é muito bom porque fica a caminho da cidade grande, né, de São Paulo. A mesma distância de Curitiba para São Paulo é a mesma distância. Paraná e São Paulo. Né? E aí o que acontece nisso daí? Por um lado é bom, porque é uma rota de comércio, é uma rota de entregas, de vendas, né, de produtos. Por outro lado, ela fica longe, Guga. Fica longe das capitais.
E às vezes o olhar do empresário, ele nota que não é interessante para ele ter uma empresa aqui numa cidade que fica longe. Para ele seria ideal uma cidade grande ou ao redor dela. Entendeu? Sim, que são as cidades, chamadas cidades satélites. Sim. As cidades que estão ali ligadas com São Paulo, as cidades que estão ligadas, né, com Curitiba, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E nós não somos essas cidades satélites. Nós estamos longe da capital. Estamos bastante longe. E talvez por isso haja uma dificuldade, digamos assim, maior do empresário investir em Capão Bonito. Pode acontecer de tornarmos uma negociação mais atraente para esses empresários? Teria que ser discutido. Aí entra novamente os nossos vereadores, o preparo dos vereadores, entra novamente o prefeito, entra novamente os cargos que estão lá assumindo, né, para que possam discutir as melhores saídas, até a sugestão do povo. O povo não dá muita sugestão, até porque não tem tempo, tem que ganhar o seu pão. Então não é que a segunda-feira a Câmara está vazia na reunião, na reunião dos vereadores, mas às vezes não é má vontade da população. O povo precisa trabalhar também. A população trabalhou o dia inteiro na laranja, né, na colheita de laranja, no plantio. Não vai na segunda-feira à noite. Então, às vezes, o cidadão comum não consegue se manifestar, por isso que ele vota no vereador, né, no prefeito, para que seja seu representante. Então, precisa-se tomar e criar estratégias para que se atraia esses empresários. E isso tem que ser discutido. Agora, um ponto que não se pode negar é que nós podemos aproveitar, né, para se criar um plano de desenvolvimento baseado na natureza, no poder da natureza que nós temos aqui em Capão Bonito, do nosso Paranapanema, da nossa Mata Atlântica. Como você lembrou, parte do Carlos Botelho. Isso, existem verbas, existem emendas direcionadas para esse tipo de trabalho, para esse tipo de processo de preservação. Isso tem de ser discutido. E eu acredito que já tenho acompanhado alguns que têm levado para fora essa demanda. E nada impede também que existam projetos voltados à industrialização. Pode ser feito meio a meio e acredito eu que seja o melhor caminho para Capão. Porém, tem de se fortalecer cada dia mais essa imagem de talvez construirmos aqui um local turístico, um ponto turístico. E fortalecer essa imagem, e fortalecer esse processo, e fortalecer essa negociação política para que tenhamos toda a ajuda necessária do aspecto estadual e federal para transformarmos isso aqui numa instância, num local forte no turismo. E aí sim, talvez atrairmos indústrias voltadas a este aspecto. É interessante. Com todo o cuidado de proteger a nossa mata, de proteger os nossos animais, de proteger a nossa água, tá? Para que nós não a perdamos. Porque nós temos interesse, às vezes, até de outras nações nesse aspecto ecológico. Sim. E que Capão Bonito é muito rico. Tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer e para desenvolver. Tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de citar antes de nós entrarmos no nacional. Vamos lá. Cenário complicado. Vamos lá. 2022. A polarização foi muito grande. 2019 para cá, me tornei professor de história, como eu tinha dito. Gente, uma coisa que no livro de história tem a parte política, viu? Querendo ou não querendo, vai passar pela parte política. Faz parte dos livros. Então vai se tocar em política e tem que ser tocado mesmo, tem que ser ensinado mesmo. Não a política partidária, a política histórica. Todos os que estão assistindo, gente, não caia no extremismo político. Não caia no fanatismo político. Porque toda vez que você cai no extremismo político, no fanatismo político, você vai para a violência, vai para a rivalidade irracional. Foge totalmente da proposta da política, que é termos uma rua, uma comunidade, uma cidade, um estado, um país melhor para todos. Para isso precisa haver harmonia, precisa haver respeito do diferente, respeito pela religião que é diferente da sua, respeito pela sexualidade que é diferente da sua, respeito pela raça. Pela opinião política.
que é diferente da sua, e respeito pela opinião política, pela ideologia política diferente da sua. Você tem o direito, nós vivemos num país democrata, a democracia faz parte da nossa população, graças a Deus. Então, você tem de respeitar a ideologia. Você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a trazer para si. Mas você precisa respeitar o que pensa diferente. É só isso. Você vai encontrar os seus iguais. Você vai encontrar as pessoas que pensam igual a você, que agem igual a você, que têm os mesmos objetivos políticos que o seu. Não é preciso bater, não é preciso espancar, não é preciso tornar isso que eu tenho visto. Algumas pessoas não vão gostar do que eu falar, mas eu vou falar. Tenho visto o critério político para o currículo. Quer dizer, se você é de determinado partido, você não entra trabalhar na minha empresa porque você votou em fulano de tal. Então, isso é uma coisa ignorante. Empresário é uma das classes mais fortes para a economia de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer cidade. Né? Muitos passam despercebido isso, mas nós que vemos a história, nós sabemos que o advogado se forma para quê? Para defender alguém que vai pagar para ele. Quem é alguém que paga para ele? Muitas vezes são empresas, empresário. Relações públicas se formam para quê? Para trabalhar a comunicação do empresário. Publicidade e propaganda se tornam para quê? Para fazer a publicidade e propaganda muitas vezes para a empresa. Empresário. Empresário é uma das potências que dá o crescimento para o país. E justamente essa classe que tem de ser inteligente, se não por estudo, por experiência de vida, faz um negócio desse. Tá? Então, o critério por política, por religião, não deve ser feito de jeito nenhum. O critério é se a pessoa está dentro do que se exige o serviço, que ela seja aprovada. Inclusive, isso me lembra um fato triste que eu vivenciei aqui. Né? Teve um determinado local em que se fazia o critério por testemunha, por jurados. Você dava uma aula e havia jurados. E o critério na época, era 50 pontos. Aí, depois que nós apresentamos a nossa aula, nós fomos elogiados pelos jurados, inclusive comentaram conosco quais os horários que poderíamos dar aula. E no outro dia saiu o resultado de 49 pontos. E eu descobri que um dos jurados era um cargo de confiança. Quer dizer, às vezes, nem o prefeito está preocupado com você. Ele nem te considera inimigo, nem te considera adversário. Mas a pessoa que está num cargo de confiança, para tentar bajular o prefeito, que às vezes nem está dando atenção para isso, né? Acaba prejudicando, né? Um júri, uma escolha, um currículo, por ideologia política. Eu já passei por isso. Tá? Eu fui bastante, inclusive. Demandei até uma parte, depois falei não compense mais, mas o que estava dentro do que eles mesmos propuseram para a gente demandar. Mas eu me lembro disso, mas eu falo de pessoas que levam até mesmo o currículo para as empresas e de repente a pessoa não é empregada porque o RH é instruído a olhar o Facebook, as mídias sociais da pessoa para ver se ela não faz parte de alguma determinada ideologia. E tem extremismo de ambas as partes, tanto da direita quanto da esquerda. Extremismo não presta. Extremismo tem muito a ver com terrorismo. E é o que atrasa muitas vezes o desenvolvimento do país. Atrasa tudo, inclusive termina muitas vezes em violência, guerra e morte, guerra civil. Né? Então, fujam do extremismo. Respeitem a opinião das pessoas. Respeitem o diferente. Respeitem o oposto. Não precisa concordar, mas é preciso respeitar. E, respeitando, nós vamos para frente. Eleição 2022. Bolsonaro, do PL. Capão Bonito. Né? Teve 61,15% dos votos, ou seja, 15.942 votos do Capão Bonito. No segundo turno, que é o que define. Então, aqui em Capão Bonito, o Bolsonaro foi o mais votado. Porém, diferente do Haddad, que competiu com o Bolsonaro na outra eleição, né, e que teve uma votação expressiva, mas não conseguiu bater com o Bolsonaro, né,
O Lula, muita gente achava, o Haddad não foi bem votado em Capão, o Lula também não será. Eu não lembro exatamente o número que o Haddad teve. O Haddad, eu não vou lembrar em número, mas em porcentagem foi 24%. Bem abaixo. Bem abaixo. Né? Imagina, comparando com a definição dessa foi eleição. 14 pontos. 61,15% comparando com a eleição contra o Lula. O 20% é muito pouco. E muita gente achava que também não ia dar nada para o próprio Lula aqui em Capão. Mas não foi isso que aconteceu. O Lula do PT teve 38,85%. Sabe quantos votos é isso? 10.127 votos em Capão. Teve muito voto em Capão. Para uma região agro, que a agronomia, uma grande parte vai para a direita. Empresários, uma grande parte vai para a direita. Então, como a nossa região é agro, o Lula foi muito bem votado em Capão. Né? 10.127 votos é voto para eleger aí muita gente. Então, tendo essa configuração, né, evangélicos, muitas pessoas acreditavam que o Lula não seria votado por evangélicos. Tivemos várias denominações evangélicas que o apoiaram. Claro que foi a minoria no meio evangélico, foi. A maioria foi para a direita, foi para o Bolsonaro. Mas teve-se uma média surpreendente. Se esperava menos e teve-se mais do que se esperava, apoiando o Lula. Então, para o ano que vem, acredito eu que, infelizmente, Guga, ainda teremos essa polarização mais extremista. Ainda teremos. É pai brigando com o filho, parentalhada, um xingando o outro. Ainda teremos. Em menor proporção, porém, tão grave quanto foi a vez passada. Infelizmente. Isso daí é uma besteira muito grande. É uma ignorância muito grande. Às vezes, o político que você está brigando com seu pai, com a sua mãe, com seu parente, com a sua tia, a tia também é parente, pai e mãe também, às vezes ele nem te conhece. E nunca vai conhecer, vocês vão morrer sem se conhecer. E dependendo e você do... está brigando com aquele que te alimentou, com aquele que você mora junto, que morou junto. Gente, largando a igreja. Gente de 10 anos numa igreja, largando a igreja porque a igreja, ela pendeu mais para o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, pendeu mais para um lado. Né? O padre tem o direito de ele votar em quem ele quiser. O pastor tem o direito de ele votar em quem ele quiser. E você, como membro, o pai de santo tem o direito de votar em quem ele quiser. E você, como membro da sua denominação religiosa, seja ela qual for, inclusive orientais, você tem o direito de votar em quem você quiser. O padre pode até indicar, o pastor pode até, é o direito dele indicar, ele pode indicar. Ai, que vergonhoso o padre ter indicado um político, dizem alguns, mas está no direito dele. Cidadão. Há padres que decidem não fazer, há pastores que decidem não fazer, há pais de santo que decidem não fazer. Porém, há alguns que decidem fazer e ele está no direito dele. Porém, você, a escolha é sua. Voto secreto. Você não é obrigado, você não precisa do voto secreto. Você não precisa votar naquele que é indicado pelo teu sacerdote e muito menos sair da sua igreja. Às vezes uma igreja que você gosta, que você se sente bem, ou um terreiro, um centro espírita, que você se sente bem, e por causa de ideologia política você acaba mudando e atrasando a sua vida pessoal. Então não, gente, não. Vamos separar política, religião, vamos respeitar quem pensa diferente, como eu já tinha dito. É um quadro, uma campanha, eu acredito que possa ser meio parecida com o que aconteceu do Bolsonaro contra o Haddad. Há um grande risco do Bolsonaro ser preso. O Bolsonaro indo preso, ele apoia, talvez o Tarcísio, ou outra base. Compete com o Lula, tem uma boa expressividade, mas acredito que há uma grande chance do Lula ganhar novamente. Então, é esse o cenário político. Pode acontecer dele não ganhar se ele não conseguir manter os seus projetos sociais. Lembrando que o Luiz Inácio Lula da Silva ele tem a minoria no Senado. Eu não vou falar os números, porque eu estou sem os números aqui, não vou lembrá-los agora, mas ele tem a minoria no Senado e tem a minoria de deputados, tanto federais e menos estaduais. Então, todo projeto, gente, o presidente não coloca o projeto em ação no outro dia. Ele faz um projeto, vem o projeto até ele e ele aprovando, volta-se para os senadores, deputados federais votarem, e se a maioria votar a favor, o projeto anda, vai para frente, se concretiza, ou pelo menos se inicia. Se a maioria votar contra, o presidente pode ser o melhor projeto do presidente, seja ele de direita ou esquerda,
Não vai para frente. Senador é igual o prefeito. O prefeito faz um projeto, manda para a Câmara, para os vereadores vai votar. Por isso que o número é sempre ímpar. Porque para não dar empate. Se a maioria ganhar dos vereadores, falando em município, a maioria dos vereadores votar a favor do projeto do prefeito, o prefeito conclui o projeto, começa o projeto. Se votarem contra, é cortado imediatamente, não vai para frente. É assim que funciona. Então, o senador tem muita importância, deputado federal, muita importância. Estadual para o estado, muito importante. O vereador para a cidade, importantíssimo. É ele que vai votar os projetos do prefeito. Fora que ele teria que fiscalizar, né? Teria que fiscalizar. Então, as obras e tal. Então, vendo por esse aspecto, com certeza o PT será muito pressionado durante de agora até as eleições, ele será pressionado, porque a direita vai tentar se unir para não aprovar os seus projetos e para que ele não consiga ter verbas o suficiente para investir nos projetos sociais, que é a grande bandeira, né, do Lula e do PT. Mas se eles conseguirem isso, eles conseguem ferir o Lula, o PT, né, a ponto de enfraquecê-lo. Mas se eles... Agora tem uma coisa, a direita ela se divide muito. E ela dividindo-se muito, ela perde força. Ela perdendo força, aí já era. Aí vai acontecer... O que aconteceu com o Bolsonaro contra o Haddad, vai acontecer no Lula, vai ser um tipo... a mesma coisa, mas o inverso. A mesma coisa ao contrário. Sim. Né? O Lula vai estar batalhando contra um indicado do Bolsonaro na prisão e possivelmente ganhe as eleições. A menos que aconteça uma coisa muito grave no decorrer desse tempo aí, que nós não desejamos para ninguém. Mas, caso contrário, eu acredito nesse cenário político. Novidades? Tarcísio, que já nos últimos pronunciamentos, bem provável tudo indica que seja ele para tentar substituir o Bolsonaro. Qual Zema? Quem mais poderia vir? Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. São Ratinho Júnior. Mas são pessoas de uma direita, vamos dizer, mais moderada, que vão correr por trás, vão correr por fora. E o Nicolas se fala algo dele, mas acredito. Mas a idade não bate. Nem ele se propõe a isso. Acho que é mais cotado que ele saia para governador de Minas do que para presidente da República. A direita seria isso. A esquerda tem o Haddad. O Haddad, muito condenado agora pela taxação do PIX. A taxação do super rico é boa para o Lula, porque a taxação... qual que é a maioria? Os pobres, os ricos no Brasil. Os pobres. Então, se ele taxa os ricos, ainda que perca o voto das grandes empresas, né, as médias, pequenas empresas e a população, que em sua grande maioria é empregada ou desempregada, ela fica com ele. Então, a super taxação das grandes empresas, do super rico chamado, é uma estratégia boa para o Lula, acredito eu. E já a do PIX não é tanto, porque o PIX engloba todo mundo, inclusive quem tem Bolsa Família, né? Então é isso. O Haddad seria um nome interessante, desde que ele já disputou a eleição, foi ter uma votação expressiva, né? É isso então, Ney. Vamos finalizar aqui a nossa... Para finalizar, só para mim não esquecer, olha, você viu que é longa, essa deve ser uma, se não foi a maior, é uma das maiores que você já teve aí. Deve ser a maior. Não desanimem com a política brasileira. Nós temos aí 525 anos, o nosso país, o Brasil, praticamente, né? Comparado com grandes países muito mais antigos, com a Europa. A Europa tem só de civilização 2.000 anos. A China, entre tantos outros. Então nós somos... o Brasil, ouça bem, o Brasil é pré-adolescente. O Brasil é um adolescente comparado com outras civilizações, outros países arcaicos. Tem tudo para dar certo. A floresta amazônica, que é tido como pulmão do mundo para muitos, é aqui. Tá? Aqui tem riquezas, aqui tem minérios, aqui tem todo tipo. Aqui não estamos fadados a fenômenos naturais como vulcão, furacão, maremoto, terremoto. Tem tudo para dar certo. Pessoal, gente boa, matéria-prima para obras, matéria-prima para produtos, tem tudo para dar certo. Um povo bom, um povo lutador, um povo que recebe bem todas as demais nações, né? Então, não desanimem, não estamos evoluindo, viu? Tem muito esse papo aí, tem pessoas que não querem que o povo progrida, né? É interesse o povo ficar escravo para que seus filhos também sejam escravos
daqueles que estão no poder. Eu estou falando um grupo de pessoas, não todas as pessoas. Mas há quem pense diferente, viu? Não se desanime, porque há quem quer a evolução, quer que você esteja no melhor trabalho, seus filhos estejam no melhor trabalho, talvez você monte sua própria empresa, quem não quer montar sua própria empresa, esteja um salário mais digno, e o Brasil está caminhando para isso. Qual que é a prova disso, Guga? Se eu vivesse algumas centenas de anos atrás, com essa cor de pele, pardo, isso aqui é pardo, é moreno, né? Eu seria hoje escravo, morando em uma senzala, uma casa de sapé, comendo o resto do que os senhores da terra jogavam para os seus animais. Porque primeiro vinha o cachorro, o gato, a galinha, o que sobrava era jogado para o escravo. E se eu quisesse ter família, seria ali, na senzala, chicoteado, quando não faziam o serviço que eles achavam que estava bom. Sendo caçado, quando tentava fugir, morto, perdendo parte do corpo. Né? Então, essa foi a nossa realidade, você negro, você pardo, de algumas centenas de anos. Hoje, pessoas iguais a eu e a você podem estar falando aqui, numa entrevista, como professor, né? Ou como qualquer outra profissão, você tem a oportunidade. Olha como não, as coisas não andaram para trás. As coisas a passos lentos sim, mas as coisas estão evoluindo. É só você se imaginar na linha do tempo, estou falando agora na parte histórica, e voltar atrás. E volta atrás para você ver como seria a sua qualidade de vida. Tem variações de moda, variações de costume, variações de linguagem? Tem tempo que isso aí melhora, tem tempo que piora, já tivemos músicas clássicas, hoje temos funk, isso aí é questão de tempos. Mas, na essência da vida, o nosso país tem evoluído, o mundo está em processo evolutivo. Não é como se diz por aí, não é o fim. Será que quando falar para você é o fim do mundo, as coisas estão piorando, será que estão mesmo? Olha a história, para isso que serve a história. E você vai ver que não, nós estamos evoluindo. Mais remédio, mais tecnologia, melhor distribuição de renda, melhor clareamento do processo judiciário. Tem muita coisa para ser evoluído, mas enquanto a vida, há esperança, e Deus é Deus e vida. Então, vamos evoluir sempre. Tá? Falar que eu gostaria de passar os meus endereços. É isso que eu ia falar para você. Para a gente finalizar aqui, pode deixar nos seus canal do contatos. YouTube, Professor Ney, com Y no final. Instagram, Professor Ney, com 2Y. Facebook, Claudinei de Araújo, entre aspas, Professor Ney. Obrigado por vocês que nos acompanharam, você que ouviu um determinado tempo, você que ouviu toda a entrevista, que nos assistiu, obrigado, Guga, pela oportunidade, obrigado ao Expresso pelo cenário fornecido e estou sempre à disposição. E essa conversa sobre política foi muito boa, foi até um desabafo, né? Muita gente às vezes pergunta pra gente sobre muitas coisas, aqui eu tive a oportunidade de falar sem interrupção. É um orgulho para mim ter um ex-aluno me entrevistando, um ex-aluno interessado em política, né? Enquanto jovens muitas vezes não está nem aí para a realidade da vida, ele já está interessado em política, e espero que assim, igual ao Guga, muitos outros se interessem, entrem em concorrer, entrem em participar, entrem em trabalhar, deem suas opiniões, cobrem aqueles que vocês votaram, e vamos tentar fazer a nossa vida, a vida da nossa sociedade, uma vida mais tranquila, mais pacífica e com melhores condições para todos. É isso. É isso aí, Ney. Muito obrigado pela sua presença. Eu, honestamente, agradeço bastante. E a você que nos assistiu até aqui, seja um pedaço, seja a entrevista inteira, eu quero lhe agradecer. Você também. E a gente se vê no próximo Entre Vozes aqui. Valeu mais uma vez, Ney. E é isso aí. Até mais. Até mais, gente. Valeu.